Oi pessoal, estamos aqui para mais um Evangelho Dominical falando de algum tema sobre Jesus. E nesse tema de hoje fala ante os incrédulos. Eu gostaria de começar não falando sobre incrédulos, mas a gente falar um pouquinho sobre o poder da fé, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Começa assim. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 14 a 20. Veja, para nós, essas palavras de Jesus, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos transportar uma montanha. O grão de mostarda é um dos menores grãos que tem. Então, ele nessa parábola, ele diz que nós temos que ter fé, e com a fé nós conseguiremos tudo que queremos. Aí, pensando pensando um pouco em Emmanuel, que foi um mentor de Chico em vários livros que Chico escreveu, perguntaram para Emmanuel como que ele define a fé. Eu acho que é uma definição muito, muito interessante. Ele diz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Então veja, nós estamos falando em fé aqui, não numa crença religiosa espírita, católica, evangélica, não. Nós estamos falando em acreditar em Deus, na luminosa certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa. E aí ele continua depois, dizendo assim: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocadas pelo sentimento. Então, é muito profundo isso, porque você não fala assim, eu creio, você fala, eu sei. E eu sei é uma certeza que nos leva a um raciocínio da razão, porque se você não tem a razão, se você não tem essa certeza através de uma razão, você não consegue ter essa fé. E essa fé ela tem que ser não só tocada pela razão, mas ela também ser tocada pelo sentimento. Por exemplo, me pergunto, você crê que existem espíritos? Eu falo, não, eu não creio. Aí fala assim, puxa, mas você é espírita e você não crê espírito? Eu não creio porque eu sei que existe. Então, é diferente. Médiuns que têm uma mediunidade de visão, ele tem
uma certeza muito maior do que aquele que tem só a intuição. Isso é um fato. Então, nós vemos assim em diversas religiões, não só espíritas, né? Mas a gente vê pessoas que elas são tocadas por um sentimento que ele não vem de agora, ele vem de outras vidas, de ideias inatas, que falam sobre uma fé que vem se desenvolvendo. Então, a fé, ela não se prescreve. A fé, ela resulta, né, de um trabalho que ele vem gradativamente sendo feito por nós. A grande maioria da humanidade, eu acredito, né, eles têm alguma coisa relacionada à fé. Se, por exemplo, a gente olhar a nossa evolução, se a gente olhar a evolução do homem, né, ao longo dos tempos, nós vamos ver que sempre existiu no homem uma ideia inata, que existe alguma coisa que é muito superior ao que a gente consegue perceber. Por quê? Porque nós somos muito imediatistas. Nós pensamos muito, muito, muito no dia de agora. Então, a gente fica muito preocupado em ter um resultado em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, né? Mas a fé, a evolução espiritual, ela não vem através de uma encarnação, ela vem através de muitos e muitos séculos. A gente pode voltar lá e falar de Emmanuel, quando foi escrito o livro há 2000 anos, onde Emmanuel se declara que ele foi o Públio Lentulus, que foi um senador romano que viveu no período de Jesus, e depois, quando ele teve contato, ele não acreditou, tomou uma série de ações que é legal ler o livro para vocês entenderem, né? E aí eles voltam 50 anos depois como um escravo. E aí ele vai ampliando a sua fé, e depois de quase 2000 anos desse primeiro contato, ele vem como um mentor intelectual de Chico Xavier. Então, essa evolução ela é uma evolução lenta, mas é uma evolução que precisa ser trabalhada, que precisa ser desenvolvida. Bom, então nós vamos falar sobre o tema, né, ao pessoal que não crê, a incredulidade. Como devemos nos portar perante uma pessoa que não acredita? Nós devemos dar um tempo para essa pessoa acreditar. Esse tempo não é forçando a pessoa a acreditar, falando que aquilo não é certo, que aquilo que é errado. Não. Os próprios espíritos, eles não tentam forçar, e vocês percebem que a grande maioria da religião espírita, você não tenta forçar uma pessoa a crer numa fé cega. Não. A fé ela precisa ser trabalhada de modo raciocinado, de um modo lógico, de um modo que o acúmulo de conhecimento ao longo do tempo vai nos levando a uma fé sedimentada, a uma fé onde a razão e o sentimento se combinam. Mas se você chega para ver alguma coisa com uma ideia preconcebida, você não vai conseguir ver. Kardec, quando ele começou o estudo dos espíritos, ele fez exatamente isso. Ele deixou do lado todas as ideias preconcebidas e abriu a mente para uma nova verdade. E ele foi, ao longo do tempo, raciocinando e percebendo que aquela verdade tinha uma lógica, tinha uma razão.
E a partir daí, ele compreendeu, aceitou e fez todo um trabalho que seria o Pentateuco, né? Todo o trabalho escrevendo os livros e etc., que acabou sendo a base para a nossa religião espírita. Mas essa fé, ele já tinha estudos, ele já tinha a própria fé na religião católica, né? Ele já acreditava em Deus, mas ele era um estudioso. E aí, nessa nova realidade, ele teve que desmontar alguns preconceitos, algumas coisas, né, que são fixadas durante muitos e muitos séculos na nossa vida, que nos levam a uma crença. Então, ante os incrédulos, né, a gente tem que deixar que essas pessoas chegue o seu momento de entender. Nós podemos falar assim, grande parte de nós estamos voltando no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, no nosso momento, no nosso trabalho, nas nossas coisas. E a gente até podia fazer um paradoxo assim, né? Entre a gente estar no nosso dia a dia e fazer uma viagem. Bom, quando estamos no nosso dia a dia, na nossa casa, nós nos preocupamos em limpar a casa, em arrumar a roupa, em deixar as coisas tudo certa, né? Dentro do nosso domínio, daquelas coisas que é nossa. Quando nós saímos para uma viagem e nós ficamos, por exemplo, em um hotel, a gente não se preocupa muito com arrumar a cama, em fazer alguma coisa com a toalha, etc. Por quê? Porque a gente sabe que ali vai vir uma camareira que vai fazer aquilo. Então você se desprende daquilo porque naquele momento nós somos viajantes. Então a gente não está preso às coisas materiais que nós temos que cuidar do nosso dia a dia em casa, por exemplo. Então a gente tem lá um recado, você deixa a toalha no chão, se quer que limpe, se quer que troca a toalha, né? Você deixa a cama desarrumada e etc. E não se preocupa com aquilo, você vai fazer o que você realmente se propôs a fazer nessa viagem. Ou um trabalho, um passeio, não sei, qualquer coisa desse tipo. Assim funciona, é claro, né, dentro das proporções, a nossa encarnação, o nosso desenvolvimento espiritual. Os bons espíritos, eles nos veem como, e nós também somos aqui, não percebemos, passageiros nessa vida. Então nós estamos aqui, estamos muito agarrados à parte material, que tem a sua importância, claro que tem, mas acabamos nos esquecendo da nossa evolução espiritual. E a nossa evolução espiritual, ela é muito importante, porque nessa passagem que estamos aqui, ela serve como base, serve como reforço para que a gente desenvolva mais. Podemos dizer, então, que ante a incredulidade, a falta de fé, ou uma fé fraca, né, entre aspas, essa fé fraca, nós devemos ir todo dia aprimorando essa fé, desenvolvendo e olhando as coisas, os ensinamentos, como um aprendizado futuro e presente, aonde nós a cada dia buscamos essa evolução e a cada dia nos preparamos, não para o amanhã, mas para o futuro de muitas e muitas encarnações. Como eu sempre digo, Deus nos criou simples e ignorantes, uma centelha de vida. E essa centelha ela foi passando por diversas e diversas encarnações, até que um dia adquirimos o raciocínio contínuo. E aí passamos a encarnar na forma humana. E a partir daí desenvolvemos até chegar um determinado momento
que possivelmente não encarnaremos mais aqui na Terra, encarnaremos em outros planetas e daí para frente, até chegarmos a um estágio de evolução total, de espíritos bons, espíritos evoluídos, onde passamos a ter como prioridade também ajudar os nossos irmãos que vêm depois da gente, ou que estão em estágios de evolução um pouco menores. Isso a gente já ajuda, mas também a gente é bastante ajudado. Tá? Então, se uma pessoa realmente não acredita, é porque ela ainda não está no momento e preparada para acreditar. Precisamos dar-lhes ferramentas e não impor uma fé cega, porque a fé cega, eu acho que hoje é um dos grandes motivos para que não se acredite, porque a fé cega não nos permite raciocinar. E, como diz Kardec, né, a fé raciocinada, por se apoiar em fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza e que tem certeza que essa fé é inabalável. E a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o Espiritismo ele vai triunfar sobre a incredulidade. Tá? Sempre que ele não encontrar uma oposição sistêmica e interessada. Então nós devemos deixar as pessoas incrédulas que elas sigam o caminho até encontrar a fé. Devemos sempre passar as ferramentas, as informações, para que ela possa deixar uma semente ali e germinar. Ok? Fiquem com Deus. Uma boa semana para todos.